Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Trazendo hoje aqui mais um vídeo do quadro Deu na Web. Estou aqui com um caderno com as anotações porque são algumas coisas que eu tenho para falar. Seguinte, você conhece a youtuber Evelyn Regli? Na verdade ela é bem conhecida no Instagram também, enfim, nas redes sociais de modo geral, mas também tem um canal no YouTube. E aí ela postou um vídeo que tá dando o que falar aí nesses dias aí, que é a questão dela ter parado de comer carne, e aí voltou a comer carne, e aí deu uma polêmicazinha aí, mas então vou estar falando sobre isso. Então tá, aguenta aí pra você se inteirar mais, se você gosta dela, se você conhece, ou se você não conhece, você quer saber, né, mais sobre essa questão do mundo, do veganismo, vegetarianismo, de quem come carne, hipocrisias e tudo mais, fica aqui, tá? Seguinte, tudo começou, quer dizer, tudo entre aspas, né, mas em dezembro de 2017, ela postou um vídeo lá no canal dela do YouTube, que leva o nome dela, né? Evelyn Regli, e o título do vídeo é o seguinte: Virei vegetariana? E lá ela comentou sobre o fato de que ela explicou lá no vídeo, né, detalhadamente, mas de forma resumida, ela tinha vontade de parar de comer carne, mas por questões mesmo do dia a dia comia, né? Era uma coisa mesmo já automática, comia. Mas ela tinha uma vontadezinha ali de tentar, né, não comer carne de repente. E aí foi que chegou um momento que ela assistiu um documentário lá que foi um divisor de águas, né? Foi de um dia pro outro, que ela até falou isso, né? Que tem gente que para de comer carne, tipo assim, para de comer a carne vermelha, aí depois para de comer o frango, e depois fica só com peixe e para de comer o peixe. Pronto, parou de comer as carnes de modo geral. Mas nela não, ela disse que foi de um dia pro outro, simplesmente de um dia pro outro, depois de, principalmente, eu acho que, né, ter visto um documentário que falava sobre a questão dos animais, né, da forma como eles eram utilizados para o consumo humano, enfim. Então depois disso ela sentiu nojo, aversão mesmo de carne, então disse que tinha até mesmo aversão, nojo de pegar mesmo na carne, na textura. Enfim, parou de comer de um dia para o outro. Ok. Aí ela falou o seguinte, né, que ela veio explicando o porquê disso, justamente porque ela às vezes, né, posta, né, a questão da rotina alimentar dela, e como a rotina dela mudou bastante, as pessoas vinham perguntando se ela tinha parado de comer carne. Então por isso que ela fez esse vídeo, para poder explicar, né, o porquê. Sim, primeiro dizer que sim, parou de comer, mas o porquê. Porque antes a dieta dela, né, era mais proteína, tinha carne, tinha frango, tinha peixe, tinha salada e pouco carboidrato. E aí de repente, né, não tinha mais nada de carne, né? Então o porquê? Ela veio explicar no vídeo que realmente não estava comendo carne e o porquê. Pronto. Aí ela disse que uma coisa importante. Ela disse nesse vídeo que ela não iria se intitular vegana, porque ela consumia, acredito que ovo, né? Então ela não tinha como ser vegana comendo ovo. Mas ela também não iria se denominar vegetariana. Por que ela falou isso? Ela disse o seguinte: se você falar que é vegetariano ou vegetariana, nunca mais você vai poder comer carne. Porque se você está falando que é, como é que depois você vai lá e quebra, né? E pronto, não, agora vou voltar a comer carne. Então ela falou o seguinte: não estou comendo carne no momento, mas eu não posso dizer que nunca mais vou comer. Pode ser que eu precise comer, né, por algum motivo. Então ela procurou não se intitular como vegetariana nem nada disso. Simplesmente ela naquele momento não estava consumindo carne. E eu achei bacana isso. Até porque eu vou chegar lá, né, mas já chegou o momento em que ela está comendo carne novamente. Então o pessoal iria cair em cima. Na verdade estão caindo em cima. Vocês vão entender, né, que estão... teve gente que não gostou ainda assim, mesmo ela tendo deixado bem claro lá atrás que ela não estava se intitulando como vegetariana, como uma pessoa que nunca mais iria comer carne na vida. Mas vamos lá, passo a passo. Então ela falou dessa questão que é complicado se intitular, mas que ela parou de comer carne. Obviamente, quando eu, né, e ela também fala carne, né, carne, frango, peixe, carne, né, de origem animal. Independente se é carne bovina, se é carne de uma ave ou carne de um peixe, né, carne. Aí, agora, em maio, estamos em maio, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e agora ela postou um vídeo, maio de 2018, com o seguinte título, um vídeo também lá no canal dela do YouTube. O título do vídeo é: Por que voltei a comer carne? Eis a questão, né, então ela responde lá. Aí, gente, seguinte, eu vou ler aqui alguns comentários, porque é o seguinte, ela postou esse vídeo e, lógico, na hora que eu
vi esse vídeo, ele já estava acho que umas 24 horas no ar, não sei, mas algo em torno disso. Então eu não vi o vídeo assim que ele foi postado, mas um dia depois mais ou menos. E já tinha 1.500 comentários no vídeo. Eu não sei qual é a média do canal dela, mas eu acredito que, não sei se é tanto assim todo o vídeo. Enfim, acredito eu que ela deve ter recebido muitas críticas, né? Porque aí ela acabou vindo, né, lá no Instagram dela falando um pouco sobre isso, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de chegar nesse ponto, eu separei alguns comentários para demonstrar aqui para vocês, né, alguns exemplos de comentários que ela recebeu de críticas, ou seja, de pessoas que não gostaram do que ela trouxe nesse vídeo. Então, daqui a pouco eu vou mostrar, só que antes eu vou dar uma resumida no conteúdo desse vídeo que motivou, enfim, essas pessoas irem lá criticá-la, né? Seguinte, nesse vídeo ela falou que ficou mais ou menos 6 meses sem comer carne. Pronto. Só que aí qual foi o que aconteceu? Repito, de forma resumida, né? Ela, gente, já fez algumas cirurgias, então foi um tal de cirurgia aqui e tal. Então assim, ela, de forma resumida, tá? Ela já estava sem comer carne, aí oficializou isso, estou sem comer carne, 6 meses. Só que aí ela fez uma cirurgia e ela disse que lá no hospital, ela, primeiro, antes de fazer a cirurgia, ela já estava com anemia, né? Os exames, né? A gente sempre tem que fazer nesse tipo de exame, geralmente, antes de fazer uma cirurgia. E ela estava com uma anemia e foi solicitado que ela revertesse isso, né? Porque senão ela não poderia ser operada, né? Isso, gente, pelo que eu me lembro aqui, né? Mas acredito que é tudo isso aí certinho, tá tudo lá no vídeo dela. Então, é normal, né? Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de anestesia geral, geralmente, então não dá pra você fazer uma cirurgia dessa anêmico, né? É um risco muito grande. Então, se você vai fazer uma cirurgia que é eletiva, ou seja, que não é de emergência, que dá pra você esperar e tal, que dá pra você agendar, geralmente é protocolo. Vamos primeiro garantir que a sua saúde esteja totalmente em condições para que depois sim você possa fazer a cirurgia. Então, ela já tinha que fazer a cirurgia. Ela explicou, né, em meados de final de janeiro ou início de fevereiro, e ela precisava se cuidar. Então veio toda uma mudança na alimentação para poder garantir isso. Aí fez os exames, deu ok, tá tudo em ordem. Mas o que aconteceu? Ela não estava com anemia, mas estava tudo assim, no limite, sabe, da normalidade. E aí disseram, olha, tá tudo no limite da normalidade. Você vai fazer a cirurgia, mas provavelmente, pela conta da perda de sangue, né, que tem na cirurgia e tal, provavelmente você vai acabar ficando com anemia depois da cirurgia. Então, isso já ficou de aviso prévio. Aí pronto, fez a cirurgia lá no hospital. Ela disse que aconteceu o seguinte: chegaram para ela e falaram que ela não iria receber alta se ela não consumisse carne. Aí ela até questionou, né? Nossa, mas qual é o protocolo que vocês têm para uma pessoa que é vegetariana, vegano? Vocês também fazem isso? Forçam uma pessoa a comer carne e tal? Aí, resumindo, ela foi e falou, tá, vou consumir, mas pelo menos bata no liquidificador para não sentir o gosto e tal. E foi assim que fizeram. Então, ela disse que não sentiu gosto, ela disse só que sentiu um estômago um pouco mais pesado, mas não passou mal nem nada. Beleza, consumi a carne. Então, diante disso, ela teve que fazer, assim, ó, teve que fazer isso, né? Eu vou chegar lá sobre essa questão. É obrigatório fazer isso? O hospital tinha esse direito de fazer isso, né? Os profissionais? Vou chegar lá. E, beleza, ela fez. Só que aí depois, em casa, no dia a dia, ela poderia não mais consumir carne. Mas ela fala que, né, tá consumindo, sim, carne socialmente. E pronto. Aí ela falou o seguinte, que uma das coisas que ela sentiu quando ela ficou sem comer carne foi, além da anemia, né? Então ela ficou sem comer carne e ela desenvolveu anemia. Essa anemia parece que já vinha de antes, mas enfim, tava com anemia, tá? Então anemia, queda de cabelo. Então ela citou algumas coisas que ela sente que pode ter sido provavelmente por conta dessa retirada da carne quando ela ficou esse período sem comer carne. Só que aí ela falou muito o seguinte, né? Ela enfatizou a questão da importância do equilíbrio. Gente, essa palavra que ela falou é muito importante. Por quê que ela falou isso? Quando ela disse que ela voltou a comer carne, ela falou, gente, tudo com equilíbrio. Agora eu estou consumindo carne, mas também não é exageradamente, não é necessariamente todo dia. Então, eu não vou nem ficar sem comer carne, nem comer carne todo dia. Equilíbrio. Vou comer quando eu quiser, ou quando tiver que comer, vou comer ocasionalmente. E outra coisa que ela falou foi que a pessoa precisa ser feliz. Então, ela deixou bem claro o seguinte, que se você é feliz sem comer carne, continue sem comer carne. E ela falou, né, se você se sente bem comendo carne, se é algo que te faz bem para sua saúde, por exemplo, se você sem carne se sente mal, fica doente, coma carne.
se é isso que lhe faz bem. Não lhe faz bem no sentido somente, né, do prazer pessoal, mas na saúde mesmo. Só que aí é que tá, né? Diante disso tudo, muita gente, como eu disse, vê lá criticar nos comentários. Então eu vou mostrar aqui agora alguns exemplos de comentários de pessoas que foram lá e fizeram críticas, né? Porque, enfim, eu acho que até mesmo ela já esperava, porque no vídeo ela falou, né? Os veganos vão sair matando aqui nos comentários. Enfim, é mais ou menos o que acabou acontecendo, né? Exemplos de comentários, vamos lá. Teve uma pessoa que escreveu o seguinte: é só importante lembrar, ninguém sofre falta de ferro ou qualquer outra coisa por falta de carne. Nenhum organismo precisa de carne para sobreviver. O ser humano não é carnívoro. Comer carne é um hábito social. Só um parênteses aqui, só um breve comentário. Mas o porquê que o ser humano não é carnívoro? Porque essa pessoa não é carnívora, aí ninguém é. Mas e quem é carnívoro? Pode dizer também que ninguém é vegano. Enfim, vocês entendem, gente, que como assim não é carnívoro? De onde é que saiu isso? Né? Mas, próximo comentário aqui, né, de gente que saiu lá criticando, ou enfim, né, de alguma forma, criticando mesmo. Acho que a palavra é essa. Outro comentário: equilíbrio. Nenhum evento social vale mais pra mim que a vida de um bichinho. Mas isso é opinião de cada um, né? Ou seja, ela deixou ali claro, essa pessoa, que é a opinião de cada um, mas ela deixou bem claro o seguinte, né? Que discorda ali, que não existe essa de equilíbrio na medida que você, em um evento social, tem que estar às custas, né, de um sofrimento de um bichinho. Então, que equilíbrio é esse? Tá aí a opinião dessa pessoa. Aí tem aqui uma pessoa que escreveu 2 comentários, né? Um em cima do outro, foi o seguinte: entre aspas, né? O importante é ser feliz. Porque ela falou isso no vídeo, né? Aí a pessoa colocou: o importante é ser feliz à custa da morte dos animais. E você acha que eles são felizes? Você, como uma pessoa conhecida, suja mais a nossa luta com um vídeo absurdo desses. Continua: conheço atletas veganos, fisiculturistas. Se você sofreu tudo isso, a culpa foi sua por ter se alimentado errado. Pesquisa bastante sobre o assunto antes de publicar algo tão sério quanto isso. Então aqui já está uma prévia, né, das pessoas, já exemplos de comentários que vieram criticando ela. Gente, é o seguinte, né, essa questão aí de que, mas se você ficou com anemia, o problema é seu, a culpa foi sua. Eu entendo de um certo ponto, porque é o seguinte: é totalmente possível realmente você ser vegano ou vegana e ser uma pessoa saudável. Então por que ela tirou carne e ficou com anemia? Gente, eu não posso falar nada, né, porque eu não sou... Ela tem nutricionista, né? Então essa nutricionista deve ter acompanhado. Então a nutricionista provavelmente, gente, deve ter feito toda uma substituição de alimentos que tivessem fontes de ferro, né, de vitaminas do complexo B. Então assim, ela deve ter feito toda uma estrutura de alimentação para Evelyn que possibilitasse que ela não tivesse anemia, ou que, no caso, né, ela tendo, como ela pudesse reverter isso. Não sei, eu não posso afirmar, mas eu imagino que isso tudo deve ter sido feito. Imagino. Então talvez, ainda assim, com acompanhamento com o nutricionista, ainda assim ela estava com anemia, né? Então assim, eu não sei se faltou cuidado de um lado ou do outro, ou se foi a Evelyn que no dia a dia dela, né, na correria do dia a dia, ela não conseguia de repente fazer tudo que a nutricionista de repente possa ter a orientado. Então por conta disso, ela não ingeria os alimentos, né, vegetais que tivessem, né, fontes de ferro para evitar isso. Então eu não sei, né? Mas o fato é que ela teve anemia. Então é aquilo. Realmente, né, não falando agora da Evelyn, realmente dá para você ser uma pessoa vegana, vegetariana e não ter de repente uma anemia por deficiência de ferro, B9. Então realmente a questão da B12, dá para você suplementar a B12, né? Então, enfim. Então, realmente, eu concordo. Mas aquilo, né? Cada caso é um caso, né? A gente não sabe exatamente o que se passou no caso dela, né? Então, paciência. Mas tem também, obviamente, pessoas que concordam com a Evelyn, de que ela tem que fazer aquilo que lhe faz bem e tal. Então, vou mostrar aqui um exemplo, né? Para fazer um contraponto também. A pessoa escreveu o seguinte: ao pessoal dos comentários que estão defendendo o vegetariano devido à proteção aos animais, concordo com a proteção. Mas se for parar de fazer tudo por causa da exploração, vamos ter que parar de usar roupa, de comer e sumir. Porque tudo tem casos de exploração humana, animal, e não dá. Nada deve ser exagerado, isso sim. Bom, é aquilo, gente. Quando você parte para um assunto desse,
quem vai fazer um argumento pró ou contra acaba sendo sempre um argumento que é questionável de alguma forma, né? Então, é aquilo. A pessoa fala de, né, exploração humana e animal, sempre vai ter. É aquilo, como assim, né? Não, não deve se ter exploração nem humana, nem animal, realmente. Mas na parte que essa pessoa fala de que, gente, não dá pra gente pensar assim ao pé da letra, porque não tem como você viver sem nenhum impacto ambiental. E sobre isso, tá? Sobre essa questão da hipocrisia, né, do veganismo, eu fiz um vídeo com o título Veganismo sem hipocrisia. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para quem não conferiu, porque lá eu falo bastante isso, né? De que tudo bem você ser vegano, tudo bem, mas não acho que se você é vegano ou se você é vegetariano, que você é uma pessoa que não traz nenhum impacto ruim ao meio ambiente, só porque você não come carne animal. Ou se você é vegano, se você não come carne, não consome leite, nem ovo. Não! Você também vai trazer impactos também. E não é porque a pessoa que não é vegana, ela não pode, por exemplo, né? Quem não é vegano não significa que também não possa ter uma consciência ambiental bacana. Então, às vezes, hipoteticamente, uma pessoa que come carne tem mais nível de sustentabilidade, tem mais cuidado com o meio ambiente do que aquela pessoa que é vegana. Tá lá sem comer carne, mas não faz nada muito além disso. Enquanto que a outra come carne, mas tem todo um nível de sustentabilidade, cuidado com o lixo que a pessoa tem em casa, né? Então, e aí, será que ser vegano necessariamente é sempre uma pessoa que, né, tá sempre pró-ambiente? Enfim, eu falei tudo nesse vídeo, não vou me alongar muito para poder não repetir tudo que eu já falei em um outro vídeo que tem aqui no canal. Aí, gente, é o seguinte, tem um outro aspecto que eu vou comentar aqui. Olha só, sou nutricionista e posso dizer que este hospital teve uma conduta totalmente inadequada. Há outras maneiras de curar a anemia que não envolve o consumo de carne. Olha, sinceramente, viu, gente, eu não tenho aqui nenhum parecer oficial de conselhos, de nutrição, de nada. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com isso, de parecer oficial de nada. Nada. Ao meu entender, como profissional, porque assim, eu não trabalho na área hospitalar, né? Mas eu estagiei, tá? Então, ao meu entender, realmente você exigir, é porque é complicado, né? Mas exigir, né? Porque falaram, olha, você não vai ter alta se você não consumir carne. Então é exigir, né? Então você exigir, forçar que a pessoa consuma carne, senão a pessoa não vai sair do hospital, é um pouco complicado. Porque realmente tem outras formas de você ofertar o ferro ou, enfim, as vitaminas que ela precise para você controlar essa questão da anemia. Tem outras formas. Mas sabe qual é o problema, gente? É porque assim, sempre tem os dois lados da moeda. Eu entendo que tem esse lado de que realmente não é certo forçar o paciente, porque realmente, se a pessoa tem aquele estilo, como é que você força o paciente, né, a mudar? A pessoa é vegana, vamos supor. A pessoa vai ter que ser forçada a consumir carne? Como assim, né? Então é um pouco complicado. Eu não sei como é que anda isso na legislação, mas até onde eu saiba, isso não seria uma conduta certa. Mas tem um outro lado. Por exemplo, eu já fui internado em hospital também, então eu lembro que uma vez eu pedi, né, numa situação como essa, eu pedi assim, eu queria usar um suplemento tal, porque eu sabia, né, eu já era da área, né, da nutrição, então eu já sabia que aquele suplemento poderia me fazer bem naquele momento que eu estava no hospital. Só que a mim falaram o seguinte, que mas o plano não cobre. Porque assim, geralmente, né, quando você vai para um hospital, num caso como esse, né, de cirurgia, e você fica no quarto por um dia, né, em observação para depois você ser liberado, receber alta, você fica comendo o que o hospital te serve, né? Então, tudo está sendo ali custeado, né, de alguma forma, pelo seu plano de saúde. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, nem tudo é assim, tá lá coberto pelo plano, você pode pedir tudo que você quiser. Nem sempre. Então, a alimentação, obviamente, né, o plano cobre, mas aquele suplemento que eu pedi, por exemplo, eles falaram, não, mas o plano não cobre, não está dentro do plano isso, você ter o direito de pedir esse suplemento aí que você está pedindo. Então vocês entendem que sempre tem dois lados da moeda? Então a gente não sabe até que ponto eles falaram isso, porque realmente não tinha outra condição dentro da realidade deles ali, deles controlarem aquela anemia dela. Então ao mesmo tempo que eu falei que, né, não foi certo, mas até que ponto eles só chegaram a falar isso porque eles não tiveram realmente outra opção. Então assim, eu não posso, né, falar que isso é certo ou errado porque eu não sei. E também não sei como é que estava a anemia dela, até que ponto era uma anemia leve, moderada, grave, eu não sei como é que estava, né? Então assim, é muito complicado opinar.
Então eu estou trazendo isso porque foi algo que foi comentado e que realmente é algo bacana da gente se questionar. Então tem esses dois lados da moeda, então, enfim, né, a gente não pode ser juiz aqui e dizer que realmente o hospital foi errado, realmente os profissionais que acompanharam ela foram errados em exigir isso. A gente não sabe, tá? A princípio, como eu disse, está errado, mas a gente não sabe se eles só fizeram isso porque realmente não tinha outra solução no sentido de respeitar a vontade dela de não consumir carne. Então a gente não sabe. Agora, finalmente, eu vou mostrar os stories que ela, né, diante da repercussão do vídeo dela, né, em que ela falou que voltou a comer carne, a exemplo dos comentários que eu mostrei aí, gente criticando, diante disso ela acabou se sentindo na necessidade de falar um pouco sobre isso, então é aquilo, né? Deu na web, é envolvendo alimentação, nutrição, a gente está comentando, então roda aí. Eu não vou generalizar para todos os vegetarianos, porque eu sei que tem muita gente consciente, mas tem muita gente absurda que parece que tem que se tratar, porque simplesmente ela discorda e ela vai ofender a outra pessoa porque não tem o mesmo estilo de vida dela. Gente, acorda! Eu sou uma pessoa tão consciente com o meu público que eu voltei a comer carne em fevereiro e desde então eu não postei uma foto de refeição enquanto eu não vim a público falar pra vocês por que eu tinha voltado a comer carne. Mas ninguém vê isso, só quer criticar. Eu não vou mais falar sobre esse assunto, vou encerrar o assunto aqui. Só queria falar pra vocês uma coisa: respeitem o estilo de vida do próximo, respeitem a saúde do próximo, a escolha do próximo, a religião do próximo. Viva a sua vida, cuida da sua vida. Bom, vocês viram aí, né, a explicação dela e basicamente, né, o que foi que aconteceu aí. Eu já acabei lendo os comentários que ela recebeu, eu já fui comentando, deixando a minha opinião. Então, agora, diante do que eu mostrei aí, eu não tenho muito mais o que acrescentar porque eu já comentei. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, comente, deixe sua opinião, participe, compartilhe o vídeo com o que possa interessar, com tudo o que foi falado aqui. Aqui embaixo na descrição, além do vídeo que eu falei, né, que eu já fiz aqui no canal falando sobre o veganismo sem hipocrisia, tá aqui embaixo. Além disso, tem também o link da playlist da Web para você conferir outros vídeos relacionados. E mais, os dois vídeos da Evelyn que eu comentei aqui lá do canal dela, então tá aqui embaixo. Os dois vídeos, o que saiu em dezembro de 2017 e o que saiu agora em maio de 2018, que eu comentei, estão aqui embaixo, caso você queira conferir na íntegra tudo que ela falou aí. Então, é isso. Obrigado por ter me assistido até o final. Se inscreva no canal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.